Isso diz assim: a visão da estátua de ouro. Nossa leitura bíblica em Daniel 2, 36 a 49. Iniciando a leitura diz assim: este é o sonho, também a sua interpretação diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo, e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo, como ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que visse dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino, que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ele esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face, e adorou a Daniel e ordenou que ele oferecesse uma oblação e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel, e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis e revelador dos mistérios, pois pudestes revelar este mistério. Então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fiz chefe dos governadores, sobre todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel permaneceu na porta do rei. Daniel 2,28 diz assim: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, que tivesse na tua cama, são estes. Então aqui Deus revela a Daniel, o sonho do rei. Então nosso objetivo aqui é estudar a profecia de Daniel, cujo tema é um bálsamo para os que desejam conhecer o plano de Deus para Israel e para a igreja. Nesta lição daremos atenção a mais uma das profecias do profeta Daniel, refletindo sobre suas experiências no cativeiro babilônico. Para quem tem predileção pela boa leitura, estudar esse tema é uma viagem ao mundo das manifestações de Deus, além de conhecer seus desígnios para o mundo. A partir dos primeiros capítulos do livro de Daniel, já é possível perceber também a gênese da ideia pré-socráticas, o embrião de muitas doutrinas introduzidas nas religiões pagãs. Então já vê ali tudo que o rei de Babilônia, a adoração aos deuses estranhos, que foi trazido para os nossos dias hoje, Então a primeira pergunta diz assim, como se dividia a estátua? O que revelou Deus a Daniel? Uma pergunta aqui, diz assim, No sonho, uma estátua dividia-se em 4 partes. Quais eram elas? Eram cabeça de ouro, tórax de prata, abdômen e coxas de bronze, e as pernas e pés de ferro misturado com barro. Sob Nabucodonosor, o Império Babilônico dominou o mundo de 606 até 539 a.C. e foi sucedido pelos persas, conforme Daniel 2,38. E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, Então ali mostra claramente que ele era a cabeça de ouro. Quem que era? Rei Nabucodonosor, A Babilônia. Que significado tem o tórax de prata? Conforme Daniel 2,39, Daniel 7,5, Em Daniel 7,5 diz o seguinte: continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso,
o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. O segundo reino da profecia é apresentado pelo tórax de prata, comandado por Círio e Dário, o Império Medo-Persa. Sucedeu a Babilônia em 538 a.C. e dominou o panorama político de todo o mundo por mais de 2 séculos. Saiu do cenário profético no ano de 336 a.C., sucedido pelo reino da Grécia, o terceiro reino de bronze, conforme Daniel 2,39. Então, o segundo reino, quem que era? Era o Império Medo-Persa. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. O que significa o abdômen de bronze? No versículo 39. O capítulo de Daniel 7,6 também traz alguma coisa. Diz assim, ó: depois disto eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante ao leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Será que era o mesmo reino? O terceiro reino dito na profecia é o reino da Grécia, sob a liderança de um dos mais famosos imperadores de todos os tempos, Alexandre Magno, o Grande, conhecido como Alexandre o Grande. Transformou o reino que herdou do pai em um suntuoso império, que em apenas 4 anos o fez o maior conquistador em expansões territoriais. De fato, até o presente, nota-se a influência dos gregos na ciência, política e religião mundial. A Grécia é também representada pelo leopardo, com 4 asas e 4 cabeças. As asas significam a força e rapidez que o império de Alexandre se engrandeceu. Então, rapidez que é? Que ele dominava outros impérios, tomava. Então, as asas quer dizer que ele voava rápido. E as 4 cabeças simbolizavam seus 4 generais: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, seus sucessores nos reinos de Macedônia, Trácia, Egito e Síria. Então, a esses generais assume o poder nesses reinos. Então, Alexandre o Grande, Alexandre Magno o Grande, o que ele fazia? O animal representava, além da parte da estátua, o animal, que tinha as asas. Ele era feroz, e ele o quê? Que significava as asas? Que ele era rápido em conquistar os impérios. Então ele tinha tática, estratégia, que era uma tática de guerra. Que legado os pagãos deixaram que mais influenciou as religiões? O politeísmo. O que é politeísmo? Adorar vários deuses. Isso, adorar vários deuses. Influenciou os povos desde o mundo pré-diluviano, cujas crenças e culturas se espalharam a galope entre as províncias pagãs. De sorte que nem mesmo o povo de Israel escapou de encher o templo de Deus com ídolos e imagens do Deus Sol invencível, Conforme nos relata Ezequiel, Levítico, Crônicas, Várias passagens. Ezequiel 6:4 diz o seguinte: e serão assolados os vossos altares, quebradas as vossas imagens do sol, e derrubarei os vossos mortos diante dos vossos ídolos. Então o povo, o que acontece? O povo começa a se misturar com esses reinos pagãos que adoravam deuses estranhos, e começa a trazer para dentro ali todos os costumes estranhos. Vemos o Império Romano, ele herdou a adoração de todos esses deuses. Hoje nós vemos o catolicismo, todos esses deuses pagãos transformados nos ditos santos, Que significado tem as pernas e pés da estátua? Daniel 2,40, Aí nós vamos comparar com Daniel 7,7,8. Então Daniel 2,40 diz o seguinte: e o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo, como ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Agora nós vamos comparar com Daniel 7,7,8. Daniel 7,7,8 diz assim, Depois disto eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, Então ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés, que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. E estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como os de um homem, e uma boca que falava grandes coisas. E esse pequeno chifre, quem é, Então, quem que é o pequeno chifre?
Roma. Isso, exato. As pernas da estátua é o Império Romano, a monarquia mais extensa dos 4 reinos. Dominou o mundo por mais de 500 anos. O fim do Império Romano se deu em 476 depois de Cristo, quando Rômulo Augusto, o último imperador ocidental, foi deposto por Flávio Odoacro, rei dos Herulos. O bárbaro impõe um fim ao império e se estabelece como o primeiro dos reis bárbaros de Roma. A partir do ano 538, o papado retoma o domínio e se estabeleceu com poder absoluto. A união da Igreja e o Estado, celebrada entre Império e Pontificado, assegurou ao papado a supremacia até 1798. 1260 anos, né? Apocalipse 12, 6. Vamos ver o que diz Apocalipse 12, 6. Apocalipse 12, 6 é o seguinte: E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Versículo 14 diz assim: E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Quem que é essa mulher? A mulher é a igreja. A igreja, exato. Daniel 7,25 diz o seguinte: E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Quem que fez isso aí? Catolicismo, né? Colocou domingo como dia de guarda, tirou o primeiro mandamento, adorar um Deus só, colocou imagens, né? Daniel 12,7 diz assim: E ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas, né? Então são 1260 anos. Tempos e metade do tempo, né, são a contagem dos anos. Então vão dar 1260 anos de perseguição papal aos santos do Altíssimo. O que significa a pedra cortada do monte? O que significa uma pedra cortada do monte? Né? A pedra de esquina, né? Os edificadores rejeitaram. A pedra, diz Daniel, se fez grande monte e encheu toda a terra. Olha só que interessante. Ela faz o que? Um grande monte e enche toda a terra. Aqui é uma profecia de grande importância para a igreja. A pedra significa o reino de Deus, que encherá toda a terra a partir da volta de Jesus e durante os 1000 anos descritos no Apocalipse. Daniel 2, 34 e 35. O que Daniel 2, 34 e 35 tem dito? Vamos ver lá? Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado ferro, barro, bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio. E o vento os levou e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte, encheu toda a terra. No versículo 34 diz assim, 44 diz assim: Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino, que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Quer dizer, o reino a ser implantado aqui na terra. E fala assim, ó, é interessante no versículo 34 e 35, o que acontece? O Império Romano foi pegando o quê? As doutrinas pagãs de Babilônia, os meios do Pérsia, da Grécia, para chegar, não foi? Eles foram adoração a esses falsos santos, isso aqui, não foi fazendo isso aí? Mas aqui diz o seguinte, o que diz aqui? Aqui, ó, no 34 e 35, diz assim, ó. Diz assim, ó. E não se achou lugar para eles, né? Os reinos destruídos não se acha lugar. Quer dizer que não vai ter nada, vai ser totalmente purificado, não vai sobrar nada desses reinos. Não se acha mais lugar para eles, são totalmente destruídos. Né? A purificação. Então destrói todos esses reinos aí, que proclamam o paganismo. O Brasil mesmo, um país pagão, adorador de ídolos, de imagem, de falsos deuses, né? E o que acontece? Então é totalmente destruído isso aí. Então, imagina ali, tem lá o santuário de adoração não sei o que, o templo não sei do que, esse próprio pessoal aí que diz que é
que é pastor, são falsos profetas, propagando, né, os ídolos deles. O que vai acontecer? Vai ser totalmente destruído. Os governos mundiais vão ser destruídos. Porque o Senhor Jesus vem e toma da mão deles o reino. Então ele vai encher toda a terra, né? A partir da volta de Jesus, durante os 1000 anos escritos no Apocalipse. Então é isso que vai acontecer. Em Apocalipse 5:10, nós vemos o seguinte. E para o nosso Deus nos fizesse reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Então vamos reinar sobre o quê? Terra. Ou sobre o céu? Não, sobre a terra. Sobre a terra, né? A palavra de Deus não mente, não engana ninguém. Isaías 24:6. Por isso a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. Isso vai ser o quê? Na volta do Senhor, esses são os que vão restar. Esses são os que restam. Os poucos homens que restam. Por quê? É isso aqui que o mundo fala. A maldição tem consumido a terra. Eles quebram, os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os moradores da terra, e poucos que restam. O que eles fazem? Transgredindo as leis de Deus. Daniel 7:25 fala desse poder aí que faz transgredir a lei de Deus. Eles acham que está certo. O que eles falam? Não, tá certo. Vai naquela igreja lá que adora a Trindade, que guarda domingo, que tem imagem, na outra tem imagem. Na outra não tem imagem, mas adora o pastor, adora aquele que toca. Hoje tem pastora, tem não sei o que eles estão inventando tudo isso aí. Então, para ver a situação, nós chegamos, né? Então o mundo, essa visão de Daniel da estátua de ouro, que foi dividida. Deus deu a interpretação do que o rei tinha sonhado, deu para ele, e ele tem mostrado o futuro do mundo. Mas no final quem que vence? Deus, né? Deus vence. Os poderosos da terra aí querem maçonaria, não sei quem, quer dominar, quer fazer isso, aquilo. O anticristo está aí reinando, mas vão ser derrotados, vão ser o quê? Destruídos. Vão ser destruídos, porque é isso que o Senhor tem falado.